A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E nós estamos aqui para dar continuidade ao livro de Jó no projeto Leitura Bíblica Diária. Hoje nós vamos comentar o capítulo 38. Na verdade, são 3 capítulos no mesmo assunto. Capítulos 38, 39 e o 40, onde nós vamos ver Deus quebrando o silêncio. Eu vou começar o estudo hoje e aí os próximos estudos, os capítulos 39 e 40, vai vir outro irmão, um homem de Deus, e vai continuar esse assunto nesse tema aí, quebrando o silêncio, onde Deus realmente vai responder a Jó. Você se lembra qual foi a última vez que Deus falou no livro de Jó? Deus falou lá em Jó 2,6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E aí, encerra-se aí, lá no capítulo 2, versículo 6, as palavras de Deus em relação a Jó. E aí nós vamos caminhar até esse momento, capítulo 38. 37 foi comentado ontem, onde nós vimos o último discurso de Eliú, e agora nós temos aqui a resposta de Deus, onde Deus quebra o silêncio. Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Queridos, eu não sei os irmãos, mas eu acredito que é melhor ouvir logo um não. É melhor, a verdade é melhor ouvir o sim, mas você escutar um sim, um não, um talvez, mas quando você não tem resposta nenhuma, eu acredito que seja pior do que todas as coisas. Porque você escuta logo um sim, amém, já resolve. Você escuta um não e aí você já vai pensando em um plano B, um plano C. Você escuta um talvez, aí fica naquela também, será que vai, será que não vai? E isso em todos os sentidos da vida, né? Você vai atrás de um emprego e aí você não sabe se vai conseguir, fica naquela. Você faz um concurso público, aí você fica esperando o resultado e você chega em casa, já pega o gabarito, já vai ver ali como é que você foi na prova. E aí fica naquela, né? Você tem, você tem como resolver ouvindo logo um sim, quando algo é positivo, tranquilo. O não, já sabe que já foi não, tá tudo certo. E o talvez vai dar certo, talvez não vai. Mas quando é o silêncio, você vai fazer o quê? Não te responde, você não sabe nem que sim, nem que não e nem talvez. Então eu acredito que é pior, a pior coisa é ter o silêncio. E Deus realmente se calou. Deus se calou. Deus não quis falar com Jó. Deus deixou Bildade falar. Deus deixou Elifaz falar. Deus deixou Zofá. Deus deixou Eliú. Mas ele mesmo não falou. E aí quando chega no capítulo 38, depois que Eliú mostra para Jó a grandeza de Deus, mostrando que Deus é poderoso, é tremendo, é maravilhoso, Deus então resolve falar aqui. Porque nós não ouvimos a voz de Deus no livro de Jó até o capítulo 37. E isso deixou Jó muito triste e angustiado. Deixou Jó numa angústia muito grande, porque em nenhum momento Deus explica para Jó o seu plano. Em nenhum momento Deus explicou para Jó o porquê de tudo isso. Não houve um sonho, não houve uma revelação, não houve uma profecia que pudesse chegar ao conhecimento de Jó o porquê de toda esta prova. Não teve isso. Deus não falou através de sonhos, Deus não falou através de visões, Deus não falou através de revelações,
Deus não falou através de nada disso. Nós sabemos que Deus fala através de sonho. Deus fala através de uma profecia. Deus fala através de uma revelação. Deus fala. Deus nos comunica. Deus nos avisa. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós escutamos a sua voz. Através de um louvor, através de uma pregação. Deus fala ao nosso coração. No caso de Jó, não houve nada disso, irmãos. Ele simplesmente se calou. E aí, Deus simplesmente não explicou nada para Jó sobre o seu plano, as suas intenções, os seus projetos. Não houve nada disso. E aí tivemos aquele grande debate ali de os 4 amigos, que foi muito bem comentado nos áudios anteriores. E aí agora nós chegamos no capítulo 38. E aí Deus então, meus amados irmãos, resolve falar. E aqui Deus dá uma linda lição em Jó. E mostra a Jó que sabe muito bem o que está fazendo. E na condição de Deus, e aqui que é o detalhe, na condição de Deus, ele não precisa pedir permissão para ninguém para poder agir. Ele é Deus, ele é soberano. Ele é poderoso e ele não precisa de permissão. Ele não precisa falar o porquê. Vou fazer isso com você, Jó, mas é o seguinte, tudo vai dar certo. Lá no final você vai conseguir tudo de novo. Mas, Satanás estava de rodear a terra e aí tivemos uma reunião. E essa reunião eu perguntei sobre você, tem visto meu servo Jó? E aí o Satanás quis me desafiar. Disse que você estava me amando porque eu tinha te cercado de bens. E eu permiti que ele tocasse em você. Mas fica tranquilo, Jó. Tu vai conseguir passar por essa. E aí eu só vou deixar você um pouquinho sofrendo, com muitas dores. Aquela coisa toda. Mas lá no final eu vou te dar a vitória. Mas se preocupa não, tá tudo sob controle. Não precisa, irmão. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso com Jó, nem comigo, nem contigo, nem com ninguém. Porque ele é Deus. O que nós temos que entender é que tudo está no controle de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, o que nós vamos ver aqui no capítulo 38 e no capítulo 39? E nós vamos ver também no capítulo 40. Eu vou comentar apenas o 38. Eu estou apenas abrindo aqui. E amanhã e na quinta-feira e na sexta, um outro homem de Deus vai vir e vai poder falar mais sobre os capítulos 39 e 40. Mas o que me chama a atenção aqui, depois você leia os capítulos, leia o capítulo 38 e você vai ver algo interessante. Deus só pergunta para Jó. Deus só faz perguntas a Jó. Ele resolve perguntar. E Deus faz mais de 70 perguntas a Jó. E essas perguntas, Jó não tem condições de responder. Não tem resposta de Jó. Ele não consegue responder essas perguntas. As perguntas do Senhor nos mostram a sua grandeza, a sua magnitude, o seu poder, a sua glória. Como eu disse ontem, Deus é soberano, Deus é inigualável, Deus é absoluto. É o Senhor de todas as coisas. E aí Deus começa a perguntar para Jó. A Bíblia diz que depois disto, ou seja, depois que Eliú falou com Jó, no capítulo 38, versículo 1, depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Aí começam as perguntas. E Deus começa a perguntar o seguinte: mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu lhe vou fazer. Porque Jó queria enfrentar Deus até de cara a cara, de tete a tete, como diz aí os nordestinos, né? Então ele queria enfrentar Deus de cara a cara. E Deus falou assim: então vem cá, Jó, mostra aí que tu é valente. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Como é que ele vai explicar, irmãos? Deus pergunta para Jó, vamos lá. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Você não é tão inteligente? Então me explica isso. Olha o versículo 5.
Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Você sabia que existe uma medida, Jó? Você sabe o tamanho dessa medida? Quem é que fez o mundo? Quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Alguém resolveu o tamanho que seria o mundo. Quem foi? Foi você, Jó? Quem foi que fez as medições? Olha o versículo 6. Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Você sabia que a terra está sustentada em colunas? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? O mundo tem uma pedra principal, é o alicerce. Quem foi que assentou esta pedra? Os irmãos estão entendendo que não tem como Jó responder? Deus está no redemoinho, está perguntando para Jó, ele está falando. Ele ficou esse tempo todo sem falar, e agora ele resolveu falar, mas eu vou perguntar, vamos ver se ele consegue responder alguma delas. Aí Deus vem aqui no versículo 12. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Alguma vez na sua vida você conseguiu fazer isso? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? Jó, você já visitou as nascentes do mar? Você já passeou pelo fundo do oceano? Você já, Jó, passou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Alguém já te mostrou isso? Jó, você tem alguma ideia da largura da terra? Da largura. Você tem pelo menos a ideia qual é a largura da terra? Responde, se é que você sabe tudo isto. Aí Deus continua massacrando Jó. Observa que cada pergunta é uma lapada, irmãos. É um ensinamento. É tipo assim, eu sei o que eu estou fazendo. Não me questione. Eu sou Deus nos céus e na terra. Eu sei o que eu faço. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Eu te criei. Eu sei de tudo que acontece na sua vida. Ou seja, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Aí Deus continua aqui, irmãos. Jó, de onde vem a luz? Qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Jó, você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra? Eu guardo a neve. Você já foi lá no depósito onde eu guardo a neve? Você lembra que Eliú estava falando de neve no capítulo 37? Falando de trovões, falando de tudo isso lá no capítulo 37? Eliú já estava sendo usado por Deus para fazer aí uma ponte para que Jó pudesse entender o que está acontecendo aqui no 38. Jó, você já esteve lá no lugar onde nasce o sol? Ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Você já esteve lá no vento leste? Lá onde nasce o sol, você já esteve lá nesse lugar, Jó? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem fez a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? E aí, irmãos, se eu for ficar lendo aqui, vai ficar um áudio muito longo. Mas são 67 perguntas. Será que a chuva e o orvalho têm pai? Será, Jó? Responda aí. Será que tem pai? Quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? E aí ele vai perguntando. E aí vem aqui, ó. Vou ler aqui mais umas 3 aqui. Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Quem é que pode fazer isso, Jó?
E Deus vem, irmãos, perguntando aqui. Eu estou apenas lendo os do 38. Aí tem 39 aqui, 40. Os irmãos vão ver depois. Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Olha só, os filhotes gritam a Deus pedindo comida. Quem é que alimenta os corvos? Quem é que alimenta? E aí, irmãos, os irmãos estão observando que não tem como Jó responder. Não tem como Jó responder. Porque Deus quebra Jó no meio. Deus quebra Jó no meio e deixa Jó sem reação. Como eu disse, no capítulo 9, versículo 32, Jó desafiou a Deus, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Em outras palavras, desce aí, vem falar comigo. Vem falar comigo aqui cara a cara. E Jó estava então fazendo o quê? Respondendo o discurso de humildade. E ele faz esse desafio a Deus, o Criador, irmão, de todas as coisas. É por esse motivo que Deus começa a sua série de perguntas dessa forma. Mostra agora que é valente. Você não estava me chamando? Então mostra agora que tu és valente. E Deus agora então se oferece para atender o seu pedido e pede que ele se mostre como homem. E fala assim, vá lá primeiro, vai se cingir e nós vamos então conversar tete a tete, frente a frente. E vamos ver se você consegue pelo menos responder uma pergunta que eu vou te fazer. E ele pergunta do céu, da terra, e Jó simplesmente não consegue responder absolutamente nada. Então Jó fica envergonhado por ter questionado, falado, em alguns momentos falou até demais. Agora vamos lá, meus irmãos, nós não vamos criticar Jó. Ele perdeu 10 filhos. 10 filhos. Ele perdeu sua saúde. Ele perdeu os bens. Ele perdeu tudo que ele tinha. Toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio. Ele perdeu absolutamente tudo. E Deus não fala o porquê disso. E ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem que se desviava do mal. Era um homem fiel à esposa, era um homem comprometido com os filhos, era um homem que sacrificava e fazia sacrifício para os filhos, era um homem do altar, um homem de Deus, um homem que tinha compromisso com o Senhor, intimidade com Deus, não tinha pecado. Corrigindo, tinha pecado, porque aquele que não peca está mentindo. Nós já nascemos numa carne pecaminosa. Mas Jó era um homem que, segundo a palavra de Deus, que é a verdade, diz. A palavra de Deus diz que era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem justo e ele era um homem que se desviava do mal. Porque se, por exemplo, se fosse Manassés, então você merece, você matou os próprios filhos. Você é um homem mau, um homem ímpio, um homem cruel. Você está querendo o quê? Isso é castigo de Deus na sua vida. Você é cruel, você é mau. Se fosse Manassés, muitos de nós falaríamos isso. Nós falaríamos isso. Manassés fez porque ele mereceu. Agora Jó, um homem íntegro, reto, justo, que se desviava-se do mal, e Deus não responde Jó. Deus não fala, Deus não mostra um sonho, Deus não mostra uma revelação. Deus não mostra nada, nada, absolutamente nada. Então nós não vamos criticar Jó, porque ele estava simplesmente tentando entender todo o seu sofrimento. Deus está dizendo a Jó, em outras palavras, agora você entende, Jó, que você não tem condições nenhuma de me questionar. Você consegue compreender que não tem como comparar eu contigo. Eu te criei, rapaz, eu que te formei. Eu sei tudo sobre a sua vida. Eu sou o Criador, eu fiz você.
Eu que te criei, eu fiz você. Eu sou o autor dessa obra, eu que te criei, eu que fiz. Então você não tem condições de me questionar, você não tem condições de. Você não consegue me responder onde eu coloquei os fundamentos da terra. Você não estava presente lá, você não testemunhou isso. Você não consegue me responder nada. Você não sabe nada da criação, você não sabe de coisas mais profundas, você não sabe de nada, Jó. Você não conseguiu me responder absolutamente nada. E aqui, irmãos, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje o seguinte: ah, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu não aceito isso, Deus. Eu não aceito. E eu te pergunto, quem somos nós para aceitar ou não? Quem somos nós para aceitar ou não o agir de Deus? Então, meus queridos, termina esse áudio de hoje. Eu não sei como é que está a sua vida nesse momento. Mas se Deus não te responde, não duvide da sua soberania, porque no silêncio Deus está agindo. Não houve resposta a Jó, mas ele estava atento a tudo. E Deus está atento a todos os nossos sofrimentos, a todas as nossas adversidades. E no momento certo, ele irá falar conosco. Agora, a forma, eu não sei. Eu não sei como é que ele vai falar contigo. Com Jó, foi no meio de um redemoinho. Jó não viu Deus face a face, ele estava escutando somente a sua voz no meio de um redemoinho. E com cada um, Deus tem uma forma de se pronunciar. Uns, ele irá falar através de sonhos. Outros, ele vai falar através de revelação. Ainda outros, ele vai falar através de uma profecia. E aí eu quero terminar com esse versículo da palavra de Deus. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias outras ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e que existe por meio de quem criou o universo. Então Deus criou o universo e ele vai falar através do seu Filho. Então, se ele não tem falado, se você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, não está conseguindo compreender, espere que ele vai falar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu quero terminar com um comentário da Bíblia de aplicação pessoal. A Bíblia de aplicação pessoal, na página 730 da CPAD, traz o seguinte comentário: do meio de um redemoinho, Deus falou. Surpreendentemente, ele não respondeu qualquer uma das perguntas de Jó. Seu questionamento não era o centro da questão. Ao contrário, Deus usou a ignorância de Jó sobre a ordem natural da terra para revelar sua ignorância da ordem moral de Deus. Se Jó não entendia o trabalho da criação física de Deus, como poderia compreender a mente e o seu caráter? Não existe padrão ou critério maior que o próprio Deus, através do qual seja possível julgar. O próprio Deus é o padrão. Nossa única opção é submetermos-nos à sua autoridade e descansarmos em seu cuidado. Amém? Então, meus queridos, esse é o áudio de hoje. Leia os textos, leia com atenção. Eu vou te dar dois caminhos aí, se você quiser. Primeiro, se você quiser se aprofundar mais no livro de Jó, volte lá para o capítulo 1 e venha ouvindo todos esses áudios. Se você quiser entrar na playlist Revista de Jó,
que é a nossa revista de número 27. Lá você vai ter todos os estudos da palavra de Deus. 11 estudos da palavra de Deus. E você vai ver, vai ouvir, vai aprender. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Eu quero agradecer ao pastor Gideon Júnior pela confiança, pela pastora Loide Ramos. E que Deus possa curar nossa pastora. Continue orando para que possamos ver a nossa pastora na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo feriado. Que você possa descansar bem. E amanhã vai ter um irmão aqui abençoado para continuar essa história. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Amém e amém.